Alô, rapaziada, tô de volta, voltei aqui para continuar com a nossa aula. Vamos falar sobre os crimes contra a ordem tributária. Olha só, talvez eu não consiga terminar toda a parte dos crimes contra a ordem tributária nesse bloco. Eu vi aqui que são 20 slides. Eu costumo utilizar em média 10 a 12 slides a cada 30 minutos. Então, é possível que eu não termine a parte dos crimes contra a ordem tributária, mas se isso acontecer, a gente fecha a aula e na próxima aula a gente finaliza o assunto. Tá bom? Dado este recado, vamos nessa. Vamos começar aqui a nossa brincadeira falando sobre os crimes contra a ordem tributária previstos na Lei 8.137 de 1990. Inicialmente, como esse nosso curso aqui é um curso mais resumido, mais sintético, eu quero dar uma rápida visão para você sobre, os assuntos abordados nessa lei dos crimes contra a ordem tributária, crimes de colarinho branco, tem vários nomes aí utilizados para esses crimes. Olha só, nos artigos 1º e 2º dessa lei, nós temos aqui crimes praticados por particulares. Ou seja, são crimes comuns, crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. E no artigo 1º, nós temos crimes comuns que são chamados de crimes materiais, pois são crimes que dependem da ocorrência de um determinado resultado que a gente vai ver qual é. Os crimes do artigo 2º são chamados de crimes formais. São formais porque não dependem da ocorrência de resultado, tá? Já os crimes do artigo 3º dessa lei que a gente vai ver são crimes praticados por funcionário público. Ou seja, são crimes que somente funcionários públicos podem praticar. Conclusão, são crimes próprios, que não admitem qualquer pessoa na sujeição ativa. E se são praticados por funcionário público, eles são chamados pela doutrina de crimes funcionais. Tá ok? O artigo 4º, ele trata justamente dos crimes contra a ordem econômica. O 5º e o 6º estão revogados e o artigo 7º trata de crimes contra as relações de consumo. E o artigo 7º é o único que tem em seus incisos a modalidade culposa também. Todos eles têm a modalidade dolosa. E o artigo 7º é o único que, além da modalidade dolosa, também admite a modalidade culposa. Tá ok? Dos artigos 8º ao 10, nós temos aqui dispositivos relacionados à aplicação de multa. E do artigo 11 ao 23, temos disposições gerais. Eu vou pegar os principais pontos para abordar com você. Beleza? Então, essa é a visão panorâmica da Lei 8.137. Começando com o artigo 1º, que eu disse para você, são crimes o quê? Materiais. Então tá aqui, crime material contra a ordem tributária. E você já sabe que o crime material é aquele que depende da ocorrência de um resultado. Conclusão, se ele depende da ocorrência de resultado, você vai ver agora que resultado é esse. Olha lá, artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, perceba que esse artigo 1º aqui
Para ocorrer o crime, tem que haver a supressão ou redução de tributo ou contribuição social. Isso que eu marquei agora para você é o resultado a ser alcançado. Tá? E continua. Que condutas são essas? Olha lá. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Você já percebe que o crime pode ser praticado na modalidade omissiva ou comissiva, mediante um não fazer e mediante um fazer. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Condutas aí, ó, de fazer e também de não fazer. Mas em todas essas condutas aqui do artigo 1º, o objetivo é suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social. E para o crime se consumar, deve efetivamente haver a supressão ou redução do tributo. Beleza? Continua, ó. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributária. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornecido em desacordo com a legislação. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então a pena aqui é de reclusão cumulativamente com a multa. Tranquilo, gente? Beleza? Um ponto importante que tem caído muito prova diz respeito à súmula vinculante número 24. O que a súmula vinculante 24 nos diz? Olha lá. Ela coloca assim: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Ou seja, esses 4 incisos aqui, relacionados com a súmula vinculante 24, eles dependem do lançamento definitivo do tributo. Dicler, me explica isso. Olha só. Imagine o seguinte, tá? Imagina que um contribuinte, ele emite uma nota fiscal com valor menor do que deveria, justamente para omitir o pagamento de tributo, para não pagar o tributo devido, para pagar um tributo a menor. Ele está praticando uma conduta aqui do artigo 1º com o objetivo de reduzir o tributo. Isso é crime? Sim. Aí você, auditor fiscal, vai, descobre essa conduta e lavra um auto de infração, cobrando a parte da diferença do tributo que estava sendo sonegado. Veja, a partir do momento que você emitir esse auto de infração, o contribuinte ele vai poder apresentar uma defesa do seu auto de infração. E após o resultado dessa defesa, ele ainda vai poder apresentar um recurso da decisão relacionada à defesa. Só após esse recurso é que o lançamento do tributo, constituído por meio do auto de infração, se torna definitivo. Então imagina o seguinte, imagina que você emitiu o auto de infração e ao mesmo tempo, de forma concomitante, fez uma representação para o Ministério Público apurar esse crime contra a ordem tributária. O Ministério Público vai começar a apurar o crime, levantar indícios, e ao final
o recurso do contribuinte é aceito e o auto de infração cai. Conclusão, se o auto de infração caiu, não tem mais tributo que ele sonegou. Se não tem tributo, nós estamos diante de um crime material, então também não vai ter mais crime. Eu te pergunto, para que o Ministério Público está agindo se não tem mais crime? Entendeu? Ou seja, para que haja crime nessas situações, é preciso a supressão e redução de tributo. Conclusão, eu preciso aguardar até o final da esfera administrativa para que esse tributo esteja regularmente constituído e definitivamente constituído. Porque se houver, se o auto de infração cair e o tributo deixar de ser devido, automaticamente também deixa de haver o crime, porque nós estamos diante de um crime material. Se não tem resultado, supressão e redução de tributo, consequentemente não vai ter crime. O crime material é aquele que depende de resultado. Está aqui em cima. Beleza? Então, nos incisos 1 ao 4, falando de crime material quanto à ordem tributária, nós temos que aguardar a constituição definitiva do tributo. Belezinha? Continuando. Artigo agora 2º. Constitui crime da mesma natureza, mas perceba que aqui, ele não falou de supressão e redução de tributo. Portanto, nós temos um crime que é formal. O que é o crime formal? É aquele que não depende da ocorrência de um resultado. Tá ok? E aí tem diversas aqui condutas para você dar uma lidinha. Fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, empregar outra fraude para eximir-se total parcialmente de pagamento de tributo, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo, exigir pagar ou receber para si ou para outro o contribuinte beneficiário. Dá uma olhadinha com calma nesses incisos, volta e meia eles caem em prova sim, tá? Beleza? Importante, aqui, mesmo que não haja a efetiva supressão ou redução do tributo, a simples prática da conduta descrita em qualquer dos incisos já é crime, tá? A simples prática de qualquer uma das condutas é crime, mesmo que não haja supressão ou redução de tributo, mesmo que não haja resultado. Tranquilo? Show de bola! Continuando. Artigo 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária. E aqui nós estamos falando agora de crimes praticados por funcionário público. O artigo 1º e 2º, que nós vimos, eram crimes praticados por qualquer pessoa. Tá? Aqui não. Nós temos crimes praticados por funcionário público. Ou seja, são crimes próprios, onde somente o funcionário público pode ser sujeito ativo. E vem dizendo, primeiro, extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão da função. Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando o pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Perceba que existe aqui, na parte final do inciso 1º, uma situação bem específica. O extravio do livro tem que acarretar, para configurar o crime, o pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Dicler, mas eu já vi um crime parecido com esse lá no Código Penal. Sim, está aqui, Lá no artigo 314 do Código Penal, nós temos extraviar livro oficial
ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Mas aqui, se você olhar bem, nós temos uma situação, né? Uma situação geral. E aqui, no inciso primeiro, nós temos uma situação especial, uma situação específica. E aí, você estudou comigo. Nós estamos diante de um conflito aparente de normas. Como eu soluciono esse conflito aparente de normas? Por meio do princípio da especialidade. Ou seja, a norma especial, nesse caso, vai prevalecer sobre a norma geral. O artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.137 é uma norma especial em relação ao artigo 314 do Código Penal, devendo prevalecer sobre ele. Beleza? Então perceba o seguinte, ó. Extraviou livro oficial, mas que não tinha nada a ver com tributo. Joga no 314. Extraviou um livro oficial, era um livro relacionado à contabilidade da empresa, e isso acarretou um pagamento indevido ou inexato de tributo. Maravilha! Também, nesse caso, jogaremos na Lei 8.137. Tá ok? Outro ponto, ó. Nós temos aqui somente crimes dolosos, tá? Tanto no artigo 3º, quanto no artigo 2º, quanto no artigo 1º, somente crimes dolosos. Ou seja, os crimes contra a ordem tributária somente podem ser praticados na modalidade dolosa. Beleza? Continuando a falar dos crimes funcionais, temos aqui o inciso 2º, que fala, ó, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou em razão ou antes de iniciar o seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social ou cobrá-los parcialmente. Tem uma conduta aqui, ó, dirigida a uma finalidade especial. Que conduta é essa, dirigida a uma finalidade especial? Nos verbos exigir, eu tenho uma conduta parecida com a conduta da compulsão. No verbo solicitar ou receber, eu tenho uma conduta parecida com a conduta da corrupção passiva. Mas, da mesma forma que aconteceu no slide anterior, aqui eu vou ter uma norma especial, porque a conduta de solicitar ou exigir a propina vai estar relacionada com o pagamento ou não de tributo. Enquanto que no artigo 316 e no artigo 317 eu tenho normas de caráter geral. E aí, quando uma mesma pessoa se vê diante de um conflito de normas, ela vai solucionar, nesse caso, o conflito pelo princípio da especialidade. O auditor fiscal que solicitar vantagem indevida para deixar de lançar um tributo vai responder pela Lei 8.137, crime contra a ordem tributária. Agora, um agente do Detran que na vistoria do carro solicita uma vantagem indevida, não vai responder por crime contra a ordem tributária, vai responder por corrupção passiva, artigo 317. Beleza? Continuando, tem mais um crime funcional contra a ordem tributária aqui, ó. No caso, nós temos o patrocínio, direto ou indireto, de interesse privado perante a administração fazendária. Quando
o funcionário, valendo-se da qualidade de funcionário público, patrocina o interesse próprio perante a administração fazendária. Nesse caso, a pena será a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Agora, essa norma do artigo 3º, inciso 3º, ela é muito parecida com o artigo 321 do Código Penal. Olha lá. Patrocinar direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Aqui, a diferença está na palavra pública e na palavra fazendária. Por quê? Mas a administração fazendária é uma ramificação da administração pública. Concordo? Por isso que a norma de cima é especial e a de baixo é geral. Diante disso, diante desse fato, novamente o princípio da especialidade vai solucionar esse conflito de normas. Então, cuidado, que o que a FCC costuma fazer? Ela coloca lá, o funcionário público que patrocina diretamente interesse privado perante a administração fazendária comete o crime de quê? Opa, se a administração é fazendária, você tem que responder que ele comete crime funcional contra a ordem tributária. Mas se vier que ele patrocinou interesse privado perante a administração pública, se tiver na sua prova a palavra pública, você vai dizer que ele não praticou crime funcional contra a ordem tributária, mas sim o delito de advocacia administrativa. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar. O artigo 4º, ele nos apresenta crimes contra a ordem econômica. Eu havia falado já com você no início. Nós temos aqui, crimes relacionados à livre concorrência, em regra, relacionados à livre concorrência e livre iniciativa. Dá uma olhada. Constitui crime contra a ordem econômica. Abusar do poder econômico dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência. Falou aí de uma conduta que afeta a livre concorrência. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre os ofertantes visando a fixação artificial de preços, visando ao controle regionalizado do mercado. Então nós temos situações aí que afetam a ordem econômica, ou seja, afetam a livre concorrência e a livre iniciativa. Pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Somente pode ser praticado crime na modalidade dolosa. Somente dolo. Tá? O 5º e o 6º são revogados, e aí vem o 7º, que fala dos crimes não mais contra a ordem econômica. Esqueci de mudar aqui, desculpa. Crimes contra as relações de consumo. Erro meu, tá, gente? Pedindo desculpa. Os crimes contra as relações de consumo estão listados aqui em vários incisos, continua no slide seguinte, tá? Mas, para você entender, a regra são crimes que afetam os interesses do consumidor, tá? Dando uma olhadinha, Favorecer ou preterir sem justa causa comprador ou freguês. Opa, está afetando o interesse do consumidor. Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. O consumidor vai ficar prejudicado aqui. Misturar gêneros e mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expor a vendas como puros também vai estar prejudicando o consumidor, Fraudar preços vai estar prejudicando o consumidor. Enfim, diversas condutas relacionadas aqui aos interesses do consumidor. E detalhe, nesse caso, as condutas podem ser praticadas na forma dolosa ou
na forma culposa. Dolo ou culpa. Dicler, todas as condutas podem ser praticadas na forma culposa? Todas não. Somente as dos incisos 2, 3 e 9. Né? Então, nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a pena de multa à 5ª parte. Então, quais são os incisos que admitem a modalidade culposa? Esse aqui, ó, o 2. O 3, marca isso para você decorar para a prova, tá? E o 9. O 2, o 3 e o 9. Beleza? Pena de multa, tá aqui, ó. Nos crimes definidos nos artigos 1º a 3º desta lei, a pena de multa será fixada entre 10 e 360 dias multa. Tem que decorar isso aqui, ó. Dicler, como é que é calculado o dias multa? Isso não precisa saber, tá lá no Código Penal, mas está fora do nosso conteúdo. Mas você tem que saber que a pena de multa, ela varia entre 10 e 360 dias multa, tá? Dicler, mas às vezes o sujeito praticou um crime que ele ganhou tanto que 360 dias multa não representa nada para ele. Ou então, ele ganhou tão pouquinho que 10 dias multa é uma pena excessiva em relação ao que foi praticado. Concordo com você. Por isso que nós temos aqui o artigo 10. Ó. Caso o juiz, considerando o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, ele poderá diminuí-las até a 10ª parte ou elevá-las ao décimo. Ou seja, a pena varia entre 10 e 360 dias multa e ainda pode ser multiplicada por 10 ou dividida por 10. Tá bom? Causas de aumento da pena. Temos aqui algumas causas de aumento da pena, onde a pena é aumentada de 1/3 até a metade. De 1/3 até a metade. Que causas são essas? Ocasionar grave dano à coletividade, ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções, e ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Nesse caso, nós temos causas de aumento de pena. Mas essas causas são para todos os crimes da Lei 8.137? Todos não. Somente para os crimes do artigo 1º e 2º, crimes contra a ordem tributária, materiais e formais, não alcança os crimes praticados por funcionário público. O 4º, contra a economia popular. E o 7º, contra as relações de consumo. Então, essas causas de aumento de pena aqui, ó, não atingem os crimes funcionais contra a ordem tributária. Beleza? Porque são os crimes que estão no artigo 3º e não são citados aí. Continuando, tem aqui uma hipótese de extinção da punibilidade. Olha só. É uma hipótese de extinção da punibilidade que não está na Lei 8.137. Está na Lei 9249 de 95. Mas pode cair na nossa prova sim. Olha o que ele diz. Extingue a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 quando o agente promover o pagamento do tributo acrescido dos acessórios de correção monetária, juros, multa, aquela coisa toda, tá? Pagamento do tributo acrescido dos acessórios antes do recebimento da denúncia. Nesse caso, haverá uma extinção da punibilidade. Lembra que nós estudamos que as causas de extinção da punibilidade
podem estar no Código Penal, no artigo 107, ou espalhadas. E aqui nós temos uma causa espalhada. Tá? Declara quais são os crimes da Lei 8.137. Melhor, qual é a ação penal dos crimes da Lei 8.137? Todos eles são de ação penal pública incondicionada, conforme prevê o artigo 15 da lei. Ok? E fechando aqui a nossa aula, o artigo 16, parágrafo único, nos traz o benefício da delação premiada. O que ele significa? Que nos crimes previstos nesta lei cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, ele terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Portanto, nós temos aqui uma causa de diminuição da pena. Belezinha? Outro ponto interessante para a gente fechar a parte teórica. Olha só. Tem uma jurisprudência que agora se harmonizou. Tanto o STJ quanto o STF, eles aplicam o princípio da insignificância a crimes contra a ordem tributária. Mas o princípio da insignificância somente poderá ser praticado, ou melhor, aplicado, se o valor máximo do tributo sonegado for de até 20 mil reais. O sujeito sonegou até 20 mil reais. Não vale a pena, financeiramente falando, a investigação, a apuração para um tributo de até 20 mil reais, porque a investigação, a ação penal, tudo isso não vai se pagar. Ou seja, tanto o STJ como o STF, quando o tributo sonegado é de até 20 mil reais, eles aplicam o princípio da insignificância. Beleza? Tranquilo? Fechamos aí a parte teórica da nossa aula. Tem alguns exercícios. Quer saber? Vamos mandar logo os exercícios para dentro? Vamos engolir esse exercício aí e que se exploda que vai passar o tempo. Olha só. Vamos nessa. 37. Caiu no Maranhão. O funcionário público que extravia qualquer documento de que tenha guarda em razão da função, acarretando pagamento indevido de tributo, pratica qual crime? E, em um primeiro momento, você podia achar que era o extravio de documento, livro, né? Lá do artigo 314 do Código Penal. Mas como isso tem como resultado o pagamento indevido de tributo, nós temos, obviamente, um crime contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137. 38. De acordo com a Lei 8.137, constitui crime funcional contra a ordem tributária. Quer saber aqui o que é crime funcional? É aquele lá do artigo 3º, lembra? Que eu falei lá do princípio da especialidade? Pois é. Então, nós temos aqui, ó, deixar de recolher valor de tributo de contribuição social, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação em que deveria recolher os cofres públicos. Não é a letra A. Não é a letra B, de incentivo fiscal. Não é a letra C também. Letra D, ó, novamente. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão da função, bem como sonegá-lo, ou inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando. Olha lá, ó, pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. E letra E. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados. Está aqui também, se eu não me engano, está no artigo 1º. Beleza? 39. Outra de São Luís do Maranhão. De acordo com a Lei 8.137, constitui crime contra as relações de consumo. Crimes aqui que afetam, né, o interesse do consumidor. Então, olha lá.
Gabarito letra E, pulando aqui na nossa cara. Ó. Induzir o consumidor ou usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa, blá 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 blá. Todas as outras são crimes contra a ordem tributária ou crimes contra a ordem econômica. A única alternativa com crimes contra as relações de consumo está na letra E. 40. A conduta de deixar de fornecer quando obrigatória nota fiscal ao comprador de mercadoria constitui crime contra o quê? E aí? Deixou de fornecer nota fiscal quando obrigatório. Crime contra a ordem tributária. Gabarito, letra E. 41. Estabelece o artigo 3º, inciso 2º da Lei 8.137, que constitui crime exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fale da função antes de iniciar o seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem, olha a parte final aqui, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social ou cobrá-los parcialmente. Então, nós temos aqui um crime contra a ordem tributária. E é um crime funcional contra a ordem tributária. É um crime que mescla a conduta da concussão, seria concussão se não tivesse relacionado a tributo, ou então corrupção passiva, se não tivesse relacionado a tributo. Beleza? E aí continua. Depende da existência do lançamento tributário e da comprovação da condição de funcionário público. Depende da existência do lançamento tributário, não. Está errado, tá? São típicas de um crime funcional praticado por funcionário público, tá certo? Que congrega num só contexto os núcleos da concussão e da corrupção passiva. É o nosso gabarito, letra B de bola. Não é conceituado como extorsão fazendária. Letra D. Diz que tem por objeto vantagem indevida fazendária que deve ser sempre direta, líquida e certa. Está errado. São plurissubjetivas. Não, plurissubjetivas precisa de vários autores. Está errado, pode ser um crime unissubjetivo, existindo apenas um autor, um sujeito ativo. Beleza? 42. A conduta do funcionário público que, em razão da função exercida, solicita vantagem indevida para deixar de lançar tributo. Se é para deixar de lançar tributo, nós temos aqui um crime funcional contra a ordem tributária. Se fosse para qualquer outro objetivo, seria a corrupção passiva. Tá? Cuidado com a finalidade. Se a finalidade está relacionada ao fato de deixar de lançar tributo, vale o crime funcional contra a ordem tributária. Beleza? Fechamos aí a nossa aula. Valeu a pena, hein? Bater essa parte do exercício logo agora. Finalizando a aula de número 3. Forte abraço. Te vejo na nossa próxima aula. Um abração, hein? Tchau, tchau.